Alexandre Mikulin, o acadêmico que viveu uma vida longa e intensamente ativa, demonstrou que o envelhecimento não é uma maldição inevitável, mas o resultado direto da inatividade acumulada. Ele não hesitou em afirmar que o homem não morre de doença, mas sim de preguiça. Para Mikulin, a principal causa da degradação do organismo é a recusa sistemática do movimento, o abandono da disciplina e da motivação interna. Quando um homem para de se mover, ele literalmente começa a morrer. Quando deixa de lutar, seu corpo cessa de resistir. O corpo é um sistema complexo, onde o movimento é a principal fonte de energia e autorregulação. Para Mikulin, nosso organismo é feito de tal forma que o movimento é a condição da vida, e o repouso, uma preparação para a morte. Ele via a inação como um botão de pausa para todos os processos vitais, da circulação sanguínea ao metabolismo. O acadêmico enfatizava a segunda circulação, a microcirculação nos capilares, que depende diretamente da atividade muscular. Sem movimento regular, este sistema estagna. A preguiça desliga as bombas do corpo, os músculos. Sem seu trabalho, o sangue não irriga plenamente os órgãos, o corpo não se nutre por dentro. É aí que começa a destruição lenta e quase imperceptível. Fadiga, apatia, sono ruim, dores de cabeça e fraqueza cardíaca são frequentemente atribuídos à idade ou ao estresse, mas são, na maioria das vezes, consequências de hipodinamia elementar, ou seja, preguiça. Mikulin desenvolveu sua própria ginástica vibratória baseada em impulsos de movimento breves, mas regulares, provando que mesmo uma estimulação leve e constante dos músculos pode restaurar a vitalidade. Ele dizia: um organismo em repouso começa a apodrecer, referindo-se à lenta necrose dos tecidos, à estagnação da linfa e ao enfraquecimento de vasos e do músculo cardíaco. A preguiça não é apenas uma ausência de atividade física, é também um pensamento sem propósito, uma vontade sem aplicação e um corpo sem missão. Por isso, Mikulin a nomeava o inimigo número 1. Ele destacava que mesmo em presença de doenças crônicas, o movimento pode melhorar o estado, enquanto a inação só o agrava. Qualquer doença não é um fim se você continuar a se mover. O fim começa quando você se deita para nunca mais se levantar. A atividade é o único caminho para a longevidade. Não se deve esperar o direito ao repouso na aposentadoria, mas sim perceber a velhice como o início de uma nova fase de movimento, uma idade de ouro do renovo se abordada com disciplina. Deve-se começar com pequenas coisas, flexões matinais, caminhada, movimentos dos pés, respiração. 10 minutos de movimento a cada hora valem mais do que 1 hora de esporte por semana. A preguiça não só relaxa o corpo, mas desativa os mecanismos dos quais nossa sobrevivência depende. O primeiro passo para vencê-la é reconhecer que cada movimento hoje prolonga nosso amanhã. Mikulin, um engenheiro e cientista praticante, via o corpo humano como uma máquina complexa, capaz de se autorreparar se operada corretamente. A doença é um sinal, não uma sentença. Se você ainda pode mover um dedo, então pode vencer. Ele acreditava que não é a doença em si que leva uma pessoa de si, mas sua decisão interna de cessar o combate. A maioria das doenças se desenvolve em um organismo inativo, letárgico, com desânimo interior. O corpo pode suportar muito se houver uma vontade de viver. Médicos da antiguidade e cardiologistas modernos concordavam: coração, fígado, articulações, vasos perdem o tônus quando o indivíduo para de cuidar de si e afunda na apatia. As doenças são consequências, não a causa da queda. O acadêmico enfatizava a força do estado de espírito. Uma mentalidade de vencedor representa metade do tratamento. Isso não é uma metáfora, mas um mecanismo biológico real. Quando uma pessoa está ativa, fazendo exercícios mesmo que forçada, o cérebro libera endorfinas, a circulação sanguínea melhora, o sistema imunológico se ativa, tudo isso atenuando o impacto da doença. No entanto, se a pessoa permanece deitada reclamando, a doença ganha poder. Mikulin acreditava que, mesmo com diagnósticos graves, não se deve parar de se mover. Quando sinto que vou adoecer, não vou para a cama, vou caminhar. Provoquei meu corpo para que ele se lembre que está vivo. Ele acreditava no poder de esforços moderados, caminhadas, práticas respiratórias, exercícios simples. O organismo é capaz de lidar com infecções, desde que não se ceda o controle à preguiça. Ele se opunha à superproteção e ao repouso excessivo aos primeiros sintomas. O repouso muito precoce é uma armadilha. Você decide que pode não fazer nada e com isso enfraquece-se ainda mais. Não é a doença que se intensifica, é a resistência que enfraquece.
A ciência moderna confirma essa filosofia. Pessoas ativas suportam melhor doenças crônicas, recuperam-se mais rapidamente de cirurgias e sofrem menos complicações. Os soldados feridos em guerra muitas vezes sobreviviam não por medicamentos, mas pelo desejo de levantar e andar. Idosos em vilarejos que caminhavam quilômetros por dia viviam mais do que aposentados urbanos em frente à TV. A doença não é o fim é a preguiça. Se uma pessoa continua a se mover, mesmo que forçada, ela ativa uma força que nenhum medicamento pode igualar. O verdadeiro perigo não é o diagnóstico, mas a capitulação interior, a renúncia à ação, a vontade e a fé. As doenças temem aqueles que continuam a avançar. A preguiça é a porta pela qual a doença entra sem resistência. O melhor tratamento é aquele que nunca foi necessário, afirmava Alexandre Mikuláš. Não devemos esperar adoecer para procurar um médico ou comprar remédios. O corpo não deve ser um objeto a ser salvo, deve ser um parceiro com quem trabalhamos todos os dias. E a principal ferramenta desse trabalho é o movimento. Ele dizia: prevenção não é um comprimido nem uma injeção. É um passo, depois outro e mais 10.000. Para Mikuláš, cada movimento era um ato de vida, que desencadeava centenas de processos internos, melhorando o aporte sanguíneo, oxigenando células, ativando o sistema linfático, diminuindo a carga sobre o coração e melhorando o funcionamento cerebral. Sua ginástica vibratória oferecia um segundo coração às veias, com micromovimentos que ajudam a bombear o sangue para cima, aliviando os vasos. Se cada dia você ajuda seu sangue a circular livremente, você prolonga sua vida. Não é necessário praticar esportes por horas ou correr maratonas. O essencial é não deixar o corpo estagnar. Mikuláš era partidário de pequenos esforços diários. Levantar-se a cada hora para caminhar um pouco, subir escadas, fazer flexões, rotações do pescoço. Qualquer ação é melhor que a inação. Quando você está sentado sem se mover, você não apenas descansa, você aciona um processo de destruição. Isso é especialmente verdadeiro para os vasos. A estase sanguínea nas veias leva a varizes, tromboses e acidentes vasculares cerebrais. Tudo isso pode ser prevenido por movimentos simples. Mikuláš comparava o corpo a um motor de avião. Se não for ligado regularmente, enferruja. Mova-se enquanto pode. Se não caminhar hoje, amanhã não poderá. Este aviso é crucial para idosos. A idade não é motivo para parar. Na velhice, o movimento se torna o único meio de preservar a clareza mental, a flexibilidade das articulações e a saúde do coração. Se você quer viver muito, mova-se como se fosse jovem. A prevenção pelo movimento é uma filosofia de participação ativa na própria vida, a decisão de viver conscientemente, sem esperar o infortúnio. A vida não exige muito, ela exige movimento. Como um rio que flui, ela não apodrece. Se um homem quer viver muito, feliz e ativo, deve fazer do movimento não um episódio, mas o ritmo de sua existência. Alexandre Mikuláš via a preguiça não como fadiga fisiológica, mas como um estado espiritual perigoso, um consentimento interior à degradação. A fadiga vem depois da ação, a preguiça antes dela. Não é fadiga, é uma recusa em viver. A pessoa confunde a verdadeira fadiga física, que nasce do esforço, com a preguiça, que aparece por falta de sentido e de vontade. A preguiça não vem de fora, ela germina por dentro. É um estado psicológico que suprime o impulso para o movimento, o desejo de resistir e a vontade de se desenvolver. A preguiça é um estado onde já se capitulou. Não se tentou, mas já se decidiu que não valia a pena. Ela se disfarça de repouso, mas na realidade destrói o corpo e a alma. Mikuláš criticava fortemente a busca por conforto permanente. O conforto é uma armadilha se ele se torna a norma. O homem acostumado ao repouso para de se desenvolver, não sai mais de sua zona de conforto. A vontade, segundo Mikuláš, é o fundamento da saúde. Sem vontade, o corpo se desintegra. Ele não acreditava na genética como um destino, mas no caráter e na força de vontade para se levantar, caminhar e fazer ginástica, mesmo sem vontade, revertendo o curso de uma doença e retardando o envelhecimento. Ele mesmo seguia o princípio de não perguntar "eu quero, mas eu preciso para viver". Mikuláš chamava isso de superar a inércia. O primeiro instante é sempre o mais difícil, mas é ele que separa o forte do fraco. A preguiça é a principal causa do envelhecimento prematuro. A preguiça envelhece mais rápido que o tempo. Um jovem deitado no sofá pode ser mais fraco e velho do que um octogenário que caminha e faz ginástica diariamente.
O envelhecimento não são apenas rugas, é a perda do desejo de viver ativamente. A preguiça rouba esse desejo. Vence-se a preguiça pela ação, não pela motivação ou inspiração, mas pelo hábito de agir. Primeiro, você se força, depois seu corpo começa a pedir. Assim que se começa a agir, mesmo que pouco, a química interna muda. O cérebro deixa de associar o movimento à dor e uma inércia positiva é criada. Cada dia temos a escolha, ceder ou dar um passo. A preguiça parece doce, mas mata insidiosamente. A ausência de vontade não é uma simples fraqueza, é o começo do fim. Sem vontade, o homem não pode se proteger das doenças, do desânimo, nem da velhice. A vontade é um músculo que deve ser treinado todos os dias. E enquanto você for capaz de se levantar e dar um passo, você está vivo. Alexandre Mikulin alertava: a preguiça física é apenas o começo de um processo destrutivo. Ela é sempre seguida por algo maior, um vazio espiritual, uma perda de interesse pela vida, um silêncio interior onde não há mais aspirações nem desejos. A preguiça não é uma simples ausência de movimento, é o início de uma reação em cadeia que leva o homem à autodestruição. O primeiro passo é a recusa em agir. A pessoa escolhe o repouso em vez da atividade. Adia tarefas, para de cuidar do corpo, perde os hábitos que mantinham sua energia. Ela tem a impressão de estar apenas cansada, mas na verdade aciona a apatia, um estado de indiferença no qual a alma perde o gosto pela vida. A apatia é uma doença do corpo que contaminou o espírito. Não há dor nela, mas um lento desaparecimento. Em estado de apatia, a pessoa para de se alegrar com as pequenas coisas, perde o interesse por tudo. Mikulin destacava que é precisamente nesse momento que ocorrem mudanças críticas no organismo. A imunidade baixa, a função cardíaca se deteriora, o sistema hormonal se desregula. A apatia é um vazio no qual as doenças se infiltram. É neste terreno que floresce a depressão, um estado profundo de desvitalização. Mikulin acreditava que a depressão não é uma simples fraqueza da alma, mas o resultado de uma inação acumulada e do renúncia à luta interior. Se um homem não dá passos por muito tempo, ele esquece como se mover. Isso não se refere apenas ao corpo, mas também ao pensamento e às emoções. A pessoa acostumada a não fazer nada perde a aptidão para viver. A chave para sair está na ação, mesmo mínima. Comece com pouco, um sorriso, um passo, uma inspiração. Ele próprio combatia a apatia com o movimento. Quando se sentia fraco, não se deitava, caminhava. Quando se sentia melancólico, fazia exercícios. Acreditava que a ação reaviva o sentimento de estar vivo, que o movimento devolve o sentido. Mikulin advertia especialmente os idosos contra a inação. A velhice não é o momento de descansar, é o momento de se proteger da desintegração interior. A preguiça na velhice não é repouso, é um declínio voluntário. A alma retorna quando o corpo começa a se mover. A preguiça é o início de uma morte espiritual. Apatia, depressão e doenças são os elos de uma mesma corrente que começa com a escolha de não fazer nada. Cada ação, mesmo pequena, é um voto pela vida. Mikulin não se limitava à teoria, ele acreditava no poder do exemplo. Quer saber o segredo da longevidade? Olhe para os que vivem mais tempo. O segredo não está nas farmácias, mas nas ruas, nas aldeias, no movimento. Ele estudava os hábitos dos centenários e encontrou um denominador comum: a atividade. Pessoas que ultrapassaram os 90 anos, mantendo a lucidez, não permaneciam inativas. Elas se moviam, trabalhavam, ajudavam outros, cuidavam de si. Não tinham o hábito de ficar no sofá ou sentadas por horas. Viviam, e era essa vida em movimento que preservava sua saúde. Os idosos dos vilarejos, que caminhavam quilômetros, cultivavam seus jardins, respiravam ar puro e mantinham o interesse pelo que acontecia ao redor, participavam da vida. A velhice não chega com os anos, mas com o desaparecimento do movimento. Muitos centenários nunca abandonaram o trabalho, encontrando ocupações após a aposentadoria que mantinham sua chama interior. Quando um homem é útil a si mesmo e aos outros, ele vive mais tempo. Ele citava exemplos como Leon Tolstói e o acadêmico Pavlov, ativos até seus últimos dias. Mikulin acreditava que não é a idade que paralisa, mas a falta de vontade. Ele estudava métodos de longevidade japoneses e chineses, encontrando a mesma regularidade: ginástica matinal diária, respiração ativa, caminhadas, flexibilidade de espírito e práticas corporais. Chamava isso de filosofia de uma vida suave em um corpo forte. O segredo residia na disciplina, não nos medicamentos. A atividade deve ser um hábito tão enraizado quanto escovar os dentes.
Ele próprio seguia esses preceitos. Mikulin afirmava que mesmo quem começava a se mover na velhice, melhorava consideravelmente o bem-estar. A idade não é motivo para parar, é motivo para acelerar, para não descarrilar do trem da vida. Seu próprio exemplo confirmou essas palavras, vivendo mais de 80 anos, ativo e lúcido. A ciência moderna confirma que idosos que caminham pelo menos 30 minutos por dia reduzem o risco de demência, melhoram a função cardíaca e o humor. A apatia e as doenças atingem quem cessa de viver ativamente, enquanto o movimento é um antidepressivo biológico e um antídoto contra a velhice. Viver é mover-se. Enquanto você está em movimento, você está vivo. Você é um homem, você está no presente. Alexandre Mikulin compreendia que a preguiça não é mera letargia física, mas uma escravidão interior profunda. O homem escravizado pela preguiça não vive. Ele morre lentamente, deixando o hábito governá-lo. A preguiça priva o homem de sua liberdade, forçando-o a se contentar com pouco, a recusar o esforço e a acreditar que não pode mudar nada. Não é resultado de fadiga, mas de uma postura psicológica. Não preciso de nada. Esta postura se forma sob a influência do conforto, do medo do esforço, da ausência de sentido. Quando um homem perde seu propósito, ele para de se mover, e quando para de se mover, perde sua liberdade. A preguiça torna-se seu carcereiro, criando uma ilusão de segurança. Não se canse, não tente, não arrisque nada. Mas na realidade ela rouba não apenas o corpo, mas também o espírito. O homem para de pensar claramente, teme a mudança, perde a flexibilidade e, o mais terrível, começa a defender sua própria jaula com frases como estou, bem assim, não tenho tempo, sou muito velho, é tarde demais. A pior das celas é aquela onde nos sentimos confortáveis. O homem habituado à inação deixa de ver algo maior além de suas grades, renunciando voluntariamente à força que a natureza lhe deu. Essa escravidão mental é particularmente destrutiva na velhice. Pessoas que se aposentam frequentemente caem nessa armadilha, acreditando ter o direito de não fazer nada. E é precisamente nesse momento que o corpo começa a falhar. Até seu último dia, você pode ser seu próprio mestre, mas apenas se não entregar as chaves à preguiça. Mikulin acreditava na força da vitória diária sobre si mesmo. Cada manhã você se levanta e você é um escravo se não faz nenhum esforço. E você é livre se superou, nem que seja um pouco, o não me apetece do dia anterior. Cada dia em que a pessoa faz sua ginástica, caminha, escolhe a ação em vez da queixa, ela rompe suas correntes. A preguiça é um inimigo que age em silêncio. Ela não grita, não exige nada, ela apenas sussurra, fique. Se ouvirmos essa voz dia após dia, ano após ano, tornamo-nos seus escravos. O antídoto é a consciência e a disciplina. Não se dê escolha, faça o que deve ser feito, então você se tornará livre. A liberdade não é poder não fazer nada, mas a força de fazer o que é necessário, mesmo sem vontade. A preguiça desaparece onde a vontade aparece. O ambiente também importa. Se estivermos cercados de preguiçosos, enfraquecemos. Se ao lado há quem se move e se desenvolve, despertamos. A preguiça é contagiosa, mas a vontade também. Escolha quem você ouve. A chave para a liberdade está na ação. O movimento em si ainda não é vida. A vida começa quando o movimento se torna consciente, dizia Alexandre Mikulin. Nessas palavras reside sua profunda fé de que apenas uma ação consciente e dirigida pode devolver ao homem a saúde, a juventude e até o interesse pela vida. O corpo humano possui recursos colossais de autocura, mas eles não são ativados por pílulas, mas pelo esforço da vontade e um movimento rítmico e vivo. Ele criou sua ginástica vibratória não como um complexo de exercícios, mas como uma forma de participação consciente do homem em sua própria biologia. Cada passo, cada movimento feito com a consciência de seu propósito, desperta no corpo uma força de cura. Essa ideia estava à frente de seu tempo, hoje conhecida como neuroplasticidade e ativação de células-tronco. O corpo se renova quando o colocamos para trabalhar com a mente. Ele não acreditava em corridas sem sentido, mas em ações simples e medidas. Levantar-se na ponta dos pés e descer bruscamente, caminhar após uma refeição, deitar-se e fazer exercícios de respiração. O corpo precisa de estímulos suaves e inteligentes, não de choque. O cérebro não se cansa por causa dos pensamentos, mas por causa da inatividade do corpo. Quando uma pessoa se move, seu humor melhora, seus pensamentos clareiam, uma sensação de força aparece. Mikulin ligava o movimento físico à harmonia espiritual,
vendo a atividade consciente como uma forma de dizer à vida: eu escolho estar vivo. Mesmo com doença, velhice ou fraqueza, o movimento permanece acessível a todos. Se você não pode andar, mova os dedos. Se não pode mover os dedos, mova os olhos. O essencial é não parar. Na velhice, ele exortava a aumentar a atenção ao corpo, a fazer ginástica não por hábito, mas com gratidão. Enquanto você sente o movimento em seu corpo, você está vivo. Enquanto você não se contenta em mover, mas entende por quê, você se regenera. O movimento consciente modifica a percepção do tempo, levando as pessoas a viverem no ritmo. E o ritmo é saúde. Sono restabelecido, ansiedade desaparece, pressão arterial normalizada, irritabilidade se vai, tudo sem medicamentos, apenas com movimento atento e suave. O milagre não é magia, é disciplina mais atenção. Ele viu idosos que com ginástica simples recuperavam força nas pernas, melhoravam a memória e a visão. Pessoas que, após infartos, voltaram a caminhar sem falta de ar. Ele era contra os extremos, defendendo o equilíbrio em rituais de movimento simples, mas diários, feitos com amor próprio. O movimento consciente é uma ponte entre um corpo doente e um espírito saudável. Essa ponte deve ser construída todos os dias, passo a passo, com a determinação de viver. O homem não morre de velhice. Ele morre porque para de lutar, não perece de doenças. Ele cede a elas quando a preguiça se torna o estado habitual de sua alma. Essa é a verdade que Alexandre Alexandrovich Mikulin tentou transmitir por toda a vida. Ele não propunha pílulas milagrosas ou procedimentos mágicos. Ele falava do fato de que sempre temos uma escolha. E essa escolha começa com um simples passo. Levantar-se, mover-se, inspirar, fazer um movimento ao encontro da vida. Em todos os seus trabalhos, Mikulin provou que a preguiça não é repouso, mas o começo do fim. Que o movimento não é esporte, mas uma forma de sobrevivência, de cura, de gratidão ao corpo. O homem que se move, mesmo fracamente, vive, enquanto aquele que permanece deitado esperando um milagre morre. O corpo pode se regenerar, o espírito pode despertar, a vida pode recomeçar, desde que o próprio homem não renuncie a esse caminho. Não somos impotentes, não somos fracos. Apenas esquecemos que cada manhã é uma chance, que cada movimento é um voto pela vida, que cada passo dado com fé e consciência não é uma simples ação, mas uma afirmação. Eu estou vivo e eu escolho viver. Então, pergunte-se agora, quantas vezes hoje você fez algo pelo seu corpo? Quantas vezes você escolheu o movimento em vez do repouso? Quantas vezes você disse a si mesmo, eu posso fazer mais? Se você não começou, comece. Não amanhã, não na segunda-feira, não no ano novo, mas aqui e agora. Levante-se, caminhe, inspire profundamente. Mova os dedos, alongue-se, resteie contato consigo mesmo. Como Mikulin estiver em movimento, a morte é impotente, não é diante de você.